Amém? Aleluias. Jeremias 24. Abra aí. Deus tem uma palavra de coração. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Deus é tremendo. Amém? Jeremias 24 diz assim: ó, o Senhor me mostrou, e eu vi 2 cestos de figos colocados perante o templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo Jeconias, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, como também os carpinteiros e ferreiros, todos de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha muitos figos, e eram figos bons, como os figos que são da primeira colheita. E o outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então o Senhor me disse: o que tu vês, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos são bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. E novamente o Senhor falou comigo, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá, e que eu enviei para fora deste lugar, para a terra dos caldeus, e isso para o seu bem. Porventura eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para esta terra, e eu os edificarei, e não os destruirei, e eu os plantarei, e não removerei completamente, e eu lhes darei um coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente, assim diz o Senhor, deste modo entreguei a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restaram nessa terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito. Pai, nós pedimos nessa noite, como lemos nessa palavra, que o Senhor trabalhe em nosso coração. O Senhor disse que ali o seu povo teria o coração trocado, te conheceria e te serviria de todo o coração. Que nós iremos fazer como Moisés disse: conhecer e prosseguir em te conhecer. Que nós iremos te servir de toda a nossa mente, alma, corpo e coração. Que o Senhor nos ministre nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podemos assentar. Palavra do Senhor. Jeremias é levantado por Deus antes do cativeiro babilônico. E qual é o ponto forte de Jeremias? Anunciar que Deus visitaria a nação com juízo e castigo para os seus pecados. É bem verdade que todos nós queremos receber palavras de bênção. E se você olhar nos dias de hoje, todo mundo se acha filho de Deus, todo mundo se acha merecedor de ser abençoado. Talvez se você perguntar para alguém agora que está na beira de um bar tomando suas bebidas alcoólicas, eles ainda vão dizer: eu mereço, eu sou filho de Deus. Um calor desse, Deus me abençoou e eu estou aqui tomando minha cervejinha. Certa feita eu mandei até no grupo da igreja um padre respondendo pergunta do povo e dizendo: você pode beber, só não pode se embriagar, dá um calor enorme. Aproveite a vida, pois ela é uma só. Sim, ela é uma só, como a salvação e a condenação também
uma só. E da mesma maneira que a vida terrena passa logo, a vida eterna dura para sempre, seja no céu ou seja no inferno. E Jeremias é levantado por Deus, e agora ele está anunciando uma palavra de correção. E falsos profetas vão se levantar no meio da nação, dizendo que Deus perdoaria o povo. Ananias ou Hananias é um profeta que é levantado neste período, e ele sempre contrapõe Jeremias. Ele traz palavra de bênção, ele traz palavra de que Deus livraria a nação. Ele diz que Deus jamais entregaria o seu povo para ser humilhado e castigado pelos seus inimigos. A nação, ouvindo as duas profecias, o coração do homem é enganoso e vai se inclinar para aquilo que é bom aos seus ouvidos. A nação então vai dizer: Jeremias é um falso profeta, pois ele está profetizando coisa ruim contra nós, ele está contra a nossa nação. Jeremias vai ser perseguido por reis, por príncipes, por sacerdotes, porque o que aquele povo queria ouvir? Que eles seriam abençoados. Eu já disse uma vez aqui que o falso profeta é um presente para o falso crente. Todo falso crente gosta de um falso profeta. Observe que onde tem falsos profetas, algumas igrejas nos dias de hoje que tem falsos profetas, elas estão abarrotadas de pessoas, porque ali não se cobra a correção, ali não se cobra posicionamento, ali não se instrui a andar na vontade do Senhor, não. Ali só libera a palavra de bênção, só libera a palavra de prosperidade. E um povo que não quer servir a Deus, mas quer servir seu próprio coração, prefere ouvir um falso profeta. E Jeremias então, quando é levantado, ele traz uma palavra que vai de encontro àqueles homens, uma palavra dura. E qual era a palavra? Que se não houvesse conserto, o povo seria levado para a Babilônia. O maior inimigo de Israel sempre foi a Babilônia. E agora Jeremias está dizendo: ou vocês se voltam ao Senhor, ou o Senhor mesmo levantará a Babilônia contra vocês. Vocês serão castigados, subjugados, seus filhos serão escravos, as suas mulheres serão prostitutas dentro da Babilônia. E a nação não está ouvindo para Jeremias. Agora ele vai ser conhecido como profeta chorão, pois ele vai falar de muitas dores, ele vai falar de momentos de muito ai. Jeremias vai trazer uma mensagem que remetesse ao arrependimento. É bem verdade que Lamentações é outro livro escrito por Jeremias. E o que é lamento? Lamento era uma oração vinda do fundo da alma. O povo judeu tem uma oração que vem do fundo do seu espírito, que é entoada em forma de cântico. Isso é um lamento, é uma oração cantada, aonde ele tira do fundo da alma e no tom da sua voz ele expressa toda a dor que a sua alma está sentindo. E agora Jeremias então adverte o povo, e Deus vai mostrar no capítulo 24 uma visão extraordinária. Na porta do grande templo, o Senhor vai mostrar então 2 cestos de figo. Figo é o fruto da figueira. A figueira simboliza a igreja. O Senhor mostra para Jeremias o fruto de figueiras diferente, porque não tem como uma torneira só jorrar 2 tipos de água. Não tem como uma torneira dar água doce e água salgada. Não tem como uma figueira dar frutos bons e frutos ruins. E ninguém que pegasse um bom fruto deixaria de ser vigilante para que esse fruto se estrague. Talvez você já foi na feira, e no começo da feira as frutas são bonitas, são até mais caras, bem arrumadas, aquele hortifruti bonito. Talvez você nem sabe o nome da fruta e dá vontade de comer pela apresentação. É um fruto vistoso que te chama a atenção.
vai estar com alguma parte estragada. Então talvez você vai dizer, nem parece aquele fruto que eu vi no início da feira. É porque o fruto nós temos, mas se nós não preservarmos, ele se perde nas nossas mãos. Tem um monte de gente com fruto, com dom, com talento, mas agora ao invés de estar cantando para o Senhor, está dentro de um pancadão, cantando para o mundo porque era mais dinheiro. Tem um monte de gente que tinha fruto, dom e talento, mas ao invés de ser um profeta sério, como João Batista, prefere se corromper pelo sistema e receber o que o sistema oferece. Jeremias, ele vê na frente do templo 2 cestos e um muito bonito, e ele é enfático em dizer frutos bons, muito bons, e o outro cesto ruim, muito ruins. Ele vai parar nessa visão e o Senhor vai dizer: o que você vê, Jeremias? Toda visão que Jeremias tinha, Deus dizia para ele: o que você vê? Meu Deus. Ele desce a casa do oleiro e Deus vai dizer: Jeremias, o que você vê? Deus chama Jeremias e vai dizer: o que você vê? O Senhor estava dizendo para Jeremias: eu quero saber se a tua visão está alinhada com o meu propósito. Porque quem é chamado por Deus não enxerga aquilo que quer, enxerga aquilo que Deus mostra. Então Deus estava dizendo: eu quero saber se você vai ver e tirar a conclusão pela aparência, ou se você vai ser conduzido pelo meu Espírito. Lembra de Samuel quando estava diante da casa de Jessé? Ele vai ver os irmãos de Davi tudo forte, formoso, homens de guerra, e ele até se inclina para ungir um deles. Vai dizer: este tem aparência, este tem formosura. Talvez espiritualizando, esse daqui seria um belo fruto. E ali o Senhor vai dizer: eu não olho a aparência, eu olho a essência. Então nós temos que sempre pedir: Pai, que eu não veja com os meus olhos, mas veja com os olhos do Senhor. Jeremias então vai dizer: eu vejo 2 cestos. Porque às vezes o Senhor diz para você: diga para o meu irmão, o seu irmão aí, filho, que eu vou abençoar. Aí você, ao invés de parar nisso, você quer entregar uma profecia de 10 minutos. Meu Deus. E Deus só tinha falado isso. Ou Deus diz: diga para ele que eu quero conserto. Aí você entrega uma profecia de 20 minutos. Ressuscita até os antepassados da pessoa que já morreu. O Senhor não está querendo que nós venhamos passar daquilo que Ele nos diz, mas que venhamos ser obedientes a tudo que Ele nos ordena. Jeremias não vai ter discernimento na hora, só vai dizer: eu estou vendo 2 cestos, um muito bonito com figos bons e um com figo ruim. E Deus então vai dizer para Jeremias: vou te mostrar o significado dessa visão, porque tudo que Deus nos mostra, Ele revela qual é o objetivo daquela visão. Talvez nós tenhamos olhado nos dias de hoje, e uma árvore se conhece pelo fruto. E quantos cestos cheios a gente tem visto a igreja produzir, a figueira produzir. E quem é essa igreja? Parede não, nós. Qual figo você tem produzido? Os seus figos estão em qual cesta? Você como figueira, como corpo de Cristo. Porque a figueira tipifica a igreja. Jesus passou diante de uma figueira e ela estava bem adornada, tinha folhas. Olha como Jesus é lindo. Não era época de figos, é fato, mas toda figueira, se ela tivesse folha, ela tinha que ter figo. Eram os frutos da estação passada, os remanescentes. E Jesus vai buscar figo naquela figueira. Será que ele não sabia
Será que ele, sendo conhecedor de tudo e morando na região, não sabia que não era época de figos? Mas ela estava com aparência. E ele diz: se tem aparência, tem que ter fruto para me alimentar. E quando Jesus chega, não tinha fruto. Ele amaldiçoou a figueira, e no outro dia ela está seca, sem as folhas, sem nada. Cuidado com a tua aparência. Cuidado, porque as pessoas vão olhar para você e vão procurar fruto em ti. Cuidado, porque quem sabe você é a única Bíblia que alguém está lendo. Cuidado, porque alguém pode estar olhando para dizer e dizer: aquela pessoa é crente, vou pedir um conselho para ela. Cuidado que na tua escola, no teu bairro, no teu trabalho, alguém está te olhando e vendo se você tem fruto ou só aparência. Meu Deus! É por isso que hoje tem um monte de crente oculto. Ele é crente, mas no trabalho ninguém sabe quem ele é. Porque se ele falar no trabalho, a casa cai. Vamos dizer: você é crente, você falou a palavra esses dias lá no refeitório. Meu Deus, peraí. Você é crente? Você estava cantando umas músicas imoral. Porque quer saber, o ímpio não serve a Deus. Mas tem muitos que sabem mais como um crente deve se comportar do que o próprio crente. É verdade. Então eu tenho certeza que você já viu algum ímpio falando mal de algum crente. Sim. Nossa, aquela pessoa é da igreja, isso é roupa dela andar. Nossa, fulano, crente pode fazer isso. Então tem crente oculto que ele prefere não falar que é. Porque aí no meio dos amigos, no meio da família, ele é light. A Bíblia diz: seja crente, quente ou frio. Porque eu mordo, eu vomito. O que a Bíblia quer dizer com isso? Se for para não ser, que seja assumido que não é. Mas se for para ser, que também seja assumido que você é. Não dá para ter aparência e não ter fruto. A aparência não salva, não alimenta ninguém espiritualmente. O que adianta ter um templo bonito, ter uma estrutura bonita, mas não abraça o que vem de fora, não ajuda o que vem de fora, não estende a mão para o que vem de fora, não traz uma vida para a presença, não lança uma palavra de esperança, vê pessoas morrendo espiritualmente e não ajuda, não tem noção do valor de uma alma. Jesus foi de Deus, vai dizer para Jeremias. Olha aqui primeiro. Foram levados. Olha que coisa tremenda. A primeira invasão da Babilônia já tinha acontecido. E eles
Ele levou gente de linhagem real. Qual era a intenção dele? Você lembra? Daniel, Misael, Ananias e Azarias vão estar dentro da Babilônia, foram levados nessa época. Você lembra de Ezequiel, dentro da Babilônia, foi levado nessa época. Qual era a intenção do inimigo? Esses jovens são de linhagem real. Se eu ensinar para eles toda a cultura aqui da Babilônia, eles serão príncipes babilônicos. Porque tem sangue real, tem cultura, tem inteligência. Se eu doutrinar eles da minha vontade, já era. O que o inimigo tem feito nos dias de hoje? Os velhos ele nem está tentando mais. Eles estão entrando dentro das nossas escolas, pegando criança com 5, 6 anos, ensinando ideologia de gênero, ensinando que você pode ser o que você quiser. Como que um país, a maioridade pegava 18 anos, sim ou não? E eles querem que com 12 anos uma criança já saiba se quer ser homem ou mulher. Meu Deus. Se o cara com 18 anos, para ele não pode responder por crime, mas pode escolher se nascer homem e quer ser mulher. Meu Deus, desse jeito. Na onde o diabo está entrando? Na onde que tem massacre? Na onde que o diabo está tentando mudar a mente que filho já não respeita mais pai? Que é uma tal liberdade de expressão. Eu só não entendo que o cabelo do filho quem mandava era o pai, até nisso. Para mudar um penteado era se o pai deixasse. Hoje em dia não. Pinta da cor que quer, faz o que quer, corta como quer, se tatua, enche a cara de piercing, enche o corpo de piercing. Porque o diabo está vendo que os filhos têm valor. Então, se doutrinar na vontade dele, é arma poderosa nas mãos dele. Vai levar também ferreiros. Ferreiro quem era? Quem fazia lança e espada. Olha a estratégia do diabo. O ferreiro fazia lança e espada para a guerra, foice e enxada para se trabalhar no cultivo da terra. Então era um trabalho essencial. Um país sem foice, um país que vivia de agricultura e sem enxada, um país sem espada e sem lança. Porque o diabo estava dizendo: eu estou tirando a segurança desse povo, estou enfraquecendo esse povo. Meu Deus. Ele estava querendo enfraquecer a nação. Porque como que eles queriam arma se não tinha ferreiro para fazer lança? Se não tinha ferreiro para fazer espada? Como eles iam colher se não tinha ferreiro para fazer enxada? Para fazer foice? E agora ele vai levar também os carpinteiros. Carpinteiro fazia móveis, especialmente móveis para o templo, que aqui são carpinteiros reais, como também alguns deles ponta para flechas. Alguns carpinteiros faziam também cabo das enxadas e das foices. O inimigo estava dizendo: eu deixei o povo fraco e sem oportunidade de adorar. Porque se não tem móveis no templo, o templo fica vazio e sem beleza. Nabucodonosor levou tudo isso. E aí Deus vai dizer para Ezequias: esses figos bons, para Jeremias, simboliza parte do meu povo. E os figos ruins também simbolizam parte do meu povo. E qual é a diferença, pastor? Talvez alguém viu o povo bom de Israel ser levado, pensou: poxa, Deus preservou, foi o povo ruim que ficou. Por que o povo bom foi levado? Aí você pensa: o cara servia a Deus, que nem Ezequiel, filho de sacerdote, e foi levado, Deus não livrou ele. É o contrário. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Eu entreguei eles para eles ser removidos.
seus filhos e seus príncipes. E depois os filhos de Zedequias mortos, Nabucodonosor arranca os olhos de Zedequias, amarra ele com correntes e leva para a Babilônia. E da olha que coisa terrível que Jerusalém sofreu. E quando estava sofrendo isso, o melhor de Deus ele tinha permitido ser levado para a Babilônia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda que pareça que você está perdendo algo, é livramento da parte de Deus. Ainda que talvez alguém disse, nossa, para a Babilônia, tirou a gente do nosso país. Era Deus dizendo, eu vou te guardar na Babilônia, porque o que vai vir sobre Jerusalém é ainda pior. O Senhor permitiu. Quem está entendendo diz amém. Amém. Olha o que ele vai dizer aqui. Quero achar o versículo exato. Eu os enviei neste lugar, para a terra do seu Deus, para o seu bem. Versículo 5. O Senhor tirou o povo e levou para a terra do inimigo, para o bem do próprio povo. E quando o Senhor trouxesse de volta, olha a promessa de Deus para nossas vidas. Eu vou colocar meus olhos sobre eles. É você que pensa que o Senhor não está assistindo a tua aflição, porque dentro da Babilônia o Senhor estava dizendo, os meus olhos estarão lá dentro. Sabe o que é terrível? Não há lugar que Deus não te veja. A Bíblia diz, se você subir, se você descer, se você se esconder, aonde você estiver, os olhos dele te alcançam. Eu colocarei meus olhos sobre eles e eu trarei novamente. Ou seja, eu vou restituir, eu vou edificá-los para que não sejam destruídos. Eu os plantarei e não removerei completamente. É como uma árvore plantada, arranca folha, arranca o galho, arranca o tronco, mas ficam as raízes e ao cheiro das águas voltará a brotar. É o Senhor que disse. E agora eles vão ficar contrariados, porque o Senhor prometeu. E eu termino dizendo aqui, ó, Meu Deus é forte. eu os lhe darei um coração para que conheçam que eu sou o Senhor. O que Deus estava dizendo com isso? Olha que terrível. Eram 2 cestos de figo, sim ou não? Sim. 2 cestos de figo que representam o fruto da igreja. Uma cesta de figos bons e outra cesta de figos. E o que é essa diferença? Cada geração é responsável pelos seus frutos. Cada um é responsável pelos seus frutos. Uma geração produzia bons frutos e a outra frutos ruins. Só que você olhando, entenda comigo, parece que quem foi levado é o que estaria no prejuízo. Verdade. Poxa, levado cativo? Não, essa era a geração dos frutos bons. Foram os que não se corromperam, porque dentro da Babilônia ia fazer o nome do Senhor grande. Sabe o que o Senhor está dizendo? Na onde Ele te colocar em qualquer situação, faça o nome dele grande. Aleluia. Pastor, e na luta, que o inimigo não veja você blasfemando contra Deus. Porque o que eles vão fazer na Babilônia? Diga o que, pastor? O que, pastor? Não tinha templo. Aí vai um homem chamado Ezequiel, que
Se não tem monte, eu vou na face das águas. Porque quando eu olhar para a água, eu vou ver meu rosto. E ao ver o meu rosto, eu vou lembrar que eu não sou o momento que eu estou vivendo. Que o meu momento não me define. Que eu sou imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E Ele me fez com um propósito para governar, para estar por cima e nunca por baixo. Então o meu rosto vai fazer eu lembrar que eu estou assim, mas não permanecerei assim. E Daniel, o que ele vai dizer? Não tem tempo para orar. Sim ou não? Mas tinha quarto. Mateus 6,6 vai dizer: quando orares, entra no teu quarto. E ele orava, era no meio da rua. Porém, vão dizer, não pode mais orar. Aí o que Daniel faz? Fica tranquilo. Do meu quarto dá para ver a cidade santa. Ainda destruída, mas é santa. Ainda humilhada, mas é santa. E o que eu vou fazer no meu quarto? Eu vou estender a mão para o que está destruído. E vou profetizar 3 vezes ao dia, dizendo: está destruída, mas o Senhor vai levantar. Está destruída, mas o Senhor vai edificar. Não tem templo, mas tenho voz. Não tem templo, mas eu tenho pulmão. Não tem templo, mas tenho um Espírito em mim dizendo: o Senhor mudará a nossa sorte. Não há nada que impeça. Aleluia. É na Babilônia que eles vão começar a abrir as sinagogas. Esses eram os bons frutos. E quem ficou na cidade que pensou: olha, estamos livres. É mais ou menos quando Jesus tira a igreja da terra e a terra passar a aflição. No começo alguns vão dizer: estamos livres daqueles crentes. Coisa chata, ainda bem que não estão mais aqui. Até eles verem a aflição que vai consumi-los. O Senhor disse: estes são os cestos, os figos ruins, que não dá para se comer. Era frutos de gerações. E que você saia daqui nessa noite com essa pergunta: Aleluia. os meus frutos estariam em qual cesto? Meu Deus. Os meus figos estariam nos figos bons, agradável a comer? Porque a minha versão ainda diz: figos da primeira colheita. Na sua Bíblia deve dar figos temporãs. O que era figo temporã? A chuva serode abria a terra, curava. A temporã amadurecia e fazia colher. Sabe aquele fruto mais lindo? Que você olha e fala: meu, só de olhar dá vontade de experimentar. Você fala: eu não sei nem se é bom, mas é tão bonito. Esses eram os figos temporâneos. Se fosse para classificar, era o figo da elite. Os outros também eram figo, mas eram tão ruins que não dava para comer. Tem um monte de lugar com placa dizendo que é igreja, mas no final serão provados pelos frutos. Tem um monte de gente se dizendo crente, mas no final serão provados pelos frutos. Amém? Aleluia. Dá um aplauso em seu nome, Senhor. Estou de pé.